Alô pessoal, mais um vídeo aqui no canal, um vídeo muito bom de ser falado. Fim de tabu, Flamengo voltou a vencer o Juventude no Alfredo Jaconi depois de 28 anos. Por falar em tabu, Felipe Luiz está se tornando destruidor de tabu, porque antes era o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, quase 30 anos sem vencer o Bragantino lá. Felipe Luiz foi lá e venceu. Juventude no Alfredo Jaconi, 28 anos. Felipe Luiz foi lá e venceu. E eu li aí nas redes sociais que o Flamengo não vence o Estudiantes há 33 anos. Chegou o momento, Felipe Luiz, mais um tabu para ser quebrado. Mas antes de falar de Flamengo e Estudiantes, vamos falar do jogo entre Juventude e Flamengo. Jogo que o Flamengo venceu por 2-0. Eu vou trazer aqui as minhas análises. Teve jogador que não foi bem, teve jogador que foi muito bem, teve jogador fazendo gol pela primeira vez com a camisa do Flamengo. Teve isso tudo e teve vitória do Flamengo, que agora chega a 50 pontos no Campeonato Brasileiro. Antes de começar a nossa análise, aquele pedido para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todos os amigos, com as amigas, com os familiares, para todo mundo ver que o tabu lá no Alfredo Jaconi chegou ao fim. Enfim, Felipe Luiz conseguiu essa proeza para a gente. Vamos para a nossa análise. Antes de mais nada, eu vou trazer os números aqui do jogo segundo o SofaScore. O Flamengo teve 74% de posse de bola, tá? É um número, assim, impressionante, jogando na casa do adversário. Grandes chances, 2 para o Flamengo, 0 para o Juventude. Total de chutes, 13 do Flamengo, 6 do Juventude. Defesas do goleiro, 1 do Flamengo, 2 do Juventude. Escanteios, 7 do Flamengo, 6 do Juventude. 16 faltas do Juventude e apenas 12 do Flamengo. O Flamengo deu 648 passes e o Juventude apenas 219. O Flamengo desarmou 18 vezes, mesmo tendo mais posse de bola, ficando mais com a bola, tocando mais a bola. O Flamengo teve mais desarme que o Juventude, que teve 17. Faltas, o Flamengo fez 16 e o Juventude 12, cartão amarelo, 2 para cada lado. Pessoal, é o seguinte, o Flamengo foi muito melhor que o Juventude no Alfredo Jaconi. A escalação, eu vou discordar do Felipe Luiz quando ele coloca o Alan. Ah, Vene, mas você está sendo engenheiro de obra pronta, o Alan não foi bem, por isso que você está falando. Não, a escalação saiu, não fiz nenhuma crítica nas redes sociais, porque eu adotei essa estratégia, digamos assim, porque eu não acho justo criticar a escalação, tendo em vista que o Felipe Luiz ou qualquer outro treinador conhece muito mais o elenco. Mas aconteceu aquilo que eu já imaginava. Com o Alan no meio de campo, o meio de campo do Flamengo fica muito mais lento. Não ganha basicamente em nada se o De La Cruz estivesse à disposição. Por outro lado, o Saul novamente fazendo uma grande partida com a camisa do Flamengo. Por falar em Saul, palmas para a diretoria do Flamengo, para o técnico Felipe Luiz, para o José Boto, para todos envolvidos nessa contratação. Um jogador de altíssimo nível que chega, entre aspas, de graça ao Flamengo. O Flamengo não pagou a nenhum clube para contratar o Saul. E o Saul, ele chega para brigar pela titularidade com o Pulgar, por exemplo. Porque para mim o Jorginho é titular absoluto. Para mim isso aí é indiscutível. A dúvida é quem será a dupla do Jorginho? Saul ou o Pulgar, que está retornando agora de lesão? A ver. Quem tem a ganhar é o Flamengo, porque os dois jogadores jogam muita bola. O Arrascaeta, não é porque ele fez um gol, mas botou uma bola na trave, uma cobrança de falta lindíssima, jogando muita bola novamente. E por falar em Arrascaeta, os números dele na temporada são absurdos, gente. Só para vocês terem noção. O Arrascaeta em 2025, 43 jogos, 18 gols. Ele igualou o número de gols da temporada mais artilheira dele, que foi 2019, que ele fez 18 gols na ocasião, 13 assistências até agora. Só no Brasileiro ele tem 20 jogos, 13 gols e 10 assistências. Artilheiro do Flamengo e vice-artilheiro do Brasileirão, líder de assistências do Brasileirão. O Arrascaeta está comendo a bola. Por outro lado, o Luiz Araújo não fez uma boa partida, muito pelo contrário,
teve um lance, inclusive, que ele saiu na ponta direita, ele poderia ter rolado para trás, que o Arrascaeta estava sozinho. Ele preferiu finalizar e finalizou muito mal. Então, eu acho que o Luiz Araújo foi muito mal. O Pedro também, que iniciou a partida, também não fez um bom jogo. Depois o Gonzalo Plata entrou no lugar dele e entrou muito bem, deu mais dinâmica, mais intensidade, mais velocidade. O Samuel Lino também não jogou bem. Inclusive, a minha crítica, entre aspas, ao Felipe Luiz o fato... Foi mal, desculpa, gente. O fato dele ter deixado, porque chegou uma mensagem que eu tive que ler, o fato dele ter deixado o Samuel Lino durante muito tempo no jogo, isso é uma crítica ao Felipe Luiz, mas é uma crítica entre aspas, tá? Porque, enfim, repito, o Felipe Luiz, ele conhece muito mais os jogadores do que eu, mas eu teria tirado o Samuel Lino bem antes e teria colocado o Cebolinha como ele colocou. Então, de uma maneira geral, o Flamengo fez uma grande partida, o setor defensivo muito seguro. Gostei do Danilo, que na ausência do Léo Ortiz entrou ali no time titular e conseguiu dar bons passes, quebrando linha, tal como o Léo Ortiz, mesmo sendo zagueiro, faz. O Léo Pereira muito firme também. E quero destacar também o Emerson Royal. Ele foi o jogador que fez o gol pela primeira vez com a camisa do Flamengo, um jogador que vem enfrentando muitas críticas de muitos torcedores nas redes sociais de uma maneira bem injusta. Tem poucos jogos com a camisa do Flamengo, ainda está se readaptando ao futebol brasileiro. Chegou também fora de ritmo, a forma física não era ideal, inclusive voltando de uma lesão importante no tornozelo. Então a data FIFA proporcionou a ele esse período para ele se aprimorar fisicamente falando, e hoje ele fez uma boa partida. Repito, não só pelo gol, mas a parte defensiva dele, a parte ofensiva, quando ele foi ao ataque, ele foi muito bem. E uma curiosidade, que os 2 gols foram de cabeça, mostrando aí, digamos assim, que o técnico Felipe Luiz, ele trabalha muito bem a equipe. Se não vai pelo chão, vai pelo alto. E o Arrascaeta fazendo gol de cabeça, isso me chama muita atenção. Ele vive uma fase muito boa, artilheira, e até gol de cabeça o Arrascaeta está fazendo. O Emerson Royal fazer gol de cabeça não é nenhum absurdo, ele já havia feito em outros momentos, em outros clubes, mas de uma maneira geral, gente, eu gostei demais do Flamengo. Foi uma boa partida, não foi um espetáculo, longe disso, mas foi o suficiente para quebrar um tabu e botar o Flamengo na liderança ali com 50 pontos. Era um jogo muito importante, porque o Palmeiras havia vencido o Internacional e estava 46 pontos, tinha chegado a 46 pontos, o Flamengo com 47. Se perdesse esse jogo, ficaria só 1 ponto na frente do Palmeiras, sendo que o Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo. Então essa vitória foi muito importante. O Cruzeiro joga nessa segunda, se o Cruzeiro vencer o Bahia, chega a 47 pontos, mas fica com 23 jogos, tá? Tem um jogo a mais que o Flamengo. O Flamengo ainda tem um jogo a cumprir, que é contra o Sport. Então é para o torcedor rubro-negro comemorar bastante. É uma vitória que dá mais confiança ainda para um jogo extremamente importante para o Flamengo da quinta-feira contra o Estudiantes pela Libertadores. Preciso falar agora sobre Gerson. Fui o primeiro a contar para vocês que o meio atacante, vendido pelo Flamengo ao Zenit, vive fase horrorosa com a camisa do time russo. Tem sido contestado por jogadores, por torcedores, opinião pública, enfim, um verdadeiro caos. Quase que o Gerson se mudou do Zenit para o Al Ittihad. E a nova especulação dá conta de que ele pode virar reforço do Flamengo para 2026, de que o Gerson já estaria procurando dirigentes do Fla na tentativa de um acordo. Posso assegurar para vocês que até esse momento não houve nenhuma discussão sobre o tema, e nem acho que há clima. Gerson saiu pela porta dos fundos no Flamengo, deixando José Boto e também o presidente BAP bastante irritados. O pai do Gerson, o Marcão, que é também seu empresário, virou persona não grata na Gávea. Haveria necessidade de uma enorme reviravolta para que essa costura pudesse acontecer. Zenit e Flamengo também não falam a mesma língua, até porque você vai lembrar que o Gerson se fez valer de uma redução de uma multa na cláusula de contrato. Ele tinha um vínculo com o Flamengo cuja multa rescisória era altíssima. Ele renova com o Flamengo e baixa essa multa para 25 milhões de euros. E é essa grana que o Zenit deposita para ficar com o jogador. Então, não há clima do Gerson para com o Flamengo, do Zenit para com o Flamengo. A situação é bem delicada. E a tendência é que se o Gerson não conseguir decolar, mesmo com a camisa do time russo, que ele pense em outros mercados, talvez Arábia Saudita, talvez voltar ao Brasil para jogar num rival como Botafogo ou Palmeiras. Imaginar esse retorno ao Flamengo hoje
parece algo extremamente difícil. Até porque os 3 reforços contratados pelo Fla para o setor do Gerson têm dado conta do recado. Especialmente Saúl e Jorginho, que são titulares absolutos. O Carrascal ainda busca uma melhor condição física e também de adaptação. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do Flamengo. Gerson seria bem-vindo? Você gostaria do retorno dele? O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre Filipe Luís. O técnico do Flamengo admitiu que foi alvo de uma proposta do Fenerbahçe, equipe turca que demitiu recentemente o José Mourinho. O Filipe Luís teve a oportunidade, como eu contei para vocês na semana passada, de praticamente multiplicar seu salário por 10. Ele ganha na casa dos 300 mil reais por mês no Fla e tinha em mãos uma oferta para ganhar 3 milhões de reais mensais na Turquia. Depois da vitória do Flamengo por 2-0 contra o Juventude em Caxias do Sul, Filipe Luís explicou a decisão de permanecer no rubro-negro, abre aspas para ele: quando outros clubes ligam, me deixa muito feliz, porque existe um reconhecimento do nosso trabalho, mas não é o momento de sair. Eu sei o meu objetivo, tenho claríssimo tudo o que eu quero para minha vida. Obviamente que tenho um compromisso com esses jogadores e com o clube, e quero honrar, disse o Filipe Luís. O treinador do Fla sabe, obviamente, que tem em mãos a possibilidade de 2 títulos absolutamente plausíveis: Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro com 4 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras, embora com um jogo a mais. Na Libertadores começa a decidir a fase de quartas de final a partir dessa semana contra o Estudiantes. Primeira partida no Maracanã, jogo da volta na Argentina, e o Flamengo é sim um dos favoritos ao título. Diante desse cenário, com a chance até de jogar um Intercontinental de Clubes, Filipe Luís pesou os prós e contras e decidiu permanecer na Gávea, decisão absolutamente acertada. O que pesa é o fato de ele não ter aceitado a renovação de contrato com o rubro-negro. O vínculo se encerra em 31 de dezembro e o Flamengo tenta, desde antes da Copa do Mundo de Clubes, estender esse contrato. Até agora não houve acordo. Desde que se tornou técnico do time principal, no fim da temporada passada são 3 taças: campeão da Copa do Brasil, campeão do Carioca e da Supercopa, Copa do Brasil de 24, os outros 2 títulos ganhos em 2025.